caso de hoje aconteceu no ano de 2001 em Ouro Preto, Minas Gerais, e se trata de uma história cheia de elementos misteriosos e falha nas investigações, o que talvez tenha feito com que este caso se tornasse um dos muitos que até hoje não foram solucionados. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o misterioso caso de Aline Soares, uma jovem estudante que se tornou peça central em um crime macabro que envolveu bem mais de uma vítima. E aqui no canal eu posto vídeos toda semana, então já se inscreve aqui, dá o seu like nesse vídeo e também deixa nos comentários a sua teoria para esse caso, eu vou adorar ler os seus comentários. Vamos pro vídeo de hoje. Aline Silveira Soares tinha 18 anos na época dos fatos e estudava farmácia. Ela morava na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, e era descrita como uma jovem alegre e descontraída que gostava de socializar e se divertir nos tempos vagos da universidade. A jovem tinha alguns amigos mais próximos e entre eles estavam sua prima Camila Dolabella, que tinha a mesma idade, e uma jovem chamada Liliane, que na época era menor de idade. No mês de outubro de 2001, as jovens deixaram o Espírito Santo rumo a Minas Gerais para participar de uma festa conhecida como a Festa do 12, que acontecia mais precisamente na cidade de Ouro Preto e é a comemoração do aniversário da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. A festa costumava ser organizada pela Escola de Minas, mas na época em que tudo ocorreu e atualmente ela é realizada pelas repúblicas universitárias nas redondezas. Aparentemente, as três meninas tinham apenas a intenção de se divertir, mas algo acabou dando muito errado. Segundo algumas fontes das minhas pesquisas, as meninas chegaram na cidade no dia 11 de outubro de 2001 e se hospedaram na República Sonata, que era uma casa estudantil onde às vezes os jovens se hospedavam em caráter temporário para eventos como a festa do dia 12, mas que normalmente recebia jovens que moravam lá de forma fixa durante o semestre das universidades. A Sonata já era ocupada por 3 jovens que moravam lá em caráter fixo e eles estudavam nas universidades da Redondeza, tinham há mais ou menos 20 anos na época, e seus nomes eram Cassiano Inácio Garcia, Edson Poloni Lobo Aguiar e Maicon Fernandes Lopes. O Cassiano era descrito como um jovem calmo que gostava de rock, usava o cabelo longo e estava sempre usando roupas pretas. O Edson era descrito como um rapaz muito inteligente que tinha interesse em livros com a temática mais dark, como vampiros e seres sobrenaturais, e ele também tinha interesse em RPG, que é basicamente uma categoria de jogos em que os participantes encenam as partidas e cada um representa um personagem, e o Edson visava se tornar um mestre de RPG com a função semelhante a um árbitro. Ele que seria a pessoa que controlaria a partida e explicaria as regras e tudo mais. E o outro rapaz, o Maicon, era conhecido como um rapaz muito disciplinado, que conversava pouco e passava muitas horas no quarto. As meninas e os rapazes ocupavam quartos diferentes na Sonata, e o contato que eles tiveram durante a estadia delas foi descrito como superficial, mais ou menos um oi, tchau, boa noite, coisa desse tipo. Isso porque as garotas estavam quase sempre aproveitando os eventos da Festa do 12 e também pelo fato delas conhecerem outras pessoas em outra república e passarem mais tempo lá do que na Sonata. No dia 12 de outubro de 2001, as 3 meninas saíram juntas para a festa, porém mais tarde apenas 2 delas retornaram à República. Segundo Liliane e Camila, elas teriam se separado durante a festa e a princípio eles acreditaram que Aline estaria ainda se divertindo nos eventos ou talvez tivesse conhecido alguém na cidade com quem possivelmente tinha passado a noite. Mas o tempo foi se passando e as amigas não tiveram mais notícias dela e chegou o dia que elas planejavam voltar para o Espírito Santo e nada da Aline. E elas chegaram a procurar pelas proximidades, os jovens que estavam na República também as ajudaram, mas nada de encontrarem a Aline. Até que no dia 14 de outubro de 2001, o corpo de uma jovem foi encontrado no cemitério Nossa Senhora das Mercês, que na época estava desativado, e a situação desse corpo era surreal. O corpo estava nu, existia sinais claros de abuso sexual e também havia diversas perfurações causadas por um objeto similar a uma faca. 17, para ser mais específica. Além disso, as roupas dessa jovem foram cuidadosamente dobradas e deixadas próximas ao cadáver. Não fica claro se a arma do crime foi encontrada na cena, mas existia uma camiseta masculina coberta em material genético. E a cena se tornou ainda mais assustadora pelo fato do corpo ter sido movido e arranjado em uma maneira semelhante a uma posição de crucificação, e além disso o sangue da jovem foi utilizado para escrever sinais desconhecidos em seu corpo. Na opinião dos policiais,
A cena do crime parecia uma cena de ritual macabro. E após uma investigação preliminar, a polícia constatou que aquele corpo pertencia a Aline Silveira Soares, que na época tinha apenas 18 anos de idade. E quando a Camila e a Aline tiveram a confirmação de que aquele era o corpo da Aline, elas tiveram a reação que já era esperada. E apesar de entrarem em choque, elas se puseram à disposição dos investigadores para dar qualquer informação que ajudasse a resolver aquele caso. Os 3 rapazes que moravam na Sonata tiveram uma reação muito similar e, seguindo as orientações iniciais do pai de Edson, que era um policial, eles se puseram à disposição da justiça e chegaram a abrir as portas da República para que os investigadores checassem os poucos pertences que a Aline tinha e talvez encontrassem pistas que levassem ao assassino ou assassinos. E em dado momento, a polícia entrou no quarto dos jovens e se deparou com uma coleção de livros de RPG com temática sobrenatural e também roupas pretas e CDs de rock com postos nas paredes, e aquilo foi suficiente para que o delegado responsável pelas investigações, que a tudo indica era religioso, construísse uma narrativa que mais tarde foi usada pelos promotores no caso. Segundo ele, todos os jovens, incluindo a Camila e a Liliane, jogavam uma partida macabra de RPG e, por ter perdido a partida, a Aline foi morta pelos demais jovens e o seu corpo deixado no cemitério como sacrifício. Bom, quando essa teoria chegou à imprensa sensacionalista, eles fizeram o que já era esperado e alimentaram essa história como se fosse a única verdade possível. Era uma história fantástica que mexia muito com os medos da população e isso fez com que essa história desse muita audiência para esses veículos de comunicação. E eles chegaram a veicular que uma Bíblia satânica tinha sido encontrada no local do crime. E todos os jovens foram ouvidos, mas liberados logo em seguida, já que não haviam provas ou indícios que os ligassem ao caso, mas já era tarde demais para pensar na reputação deles, porque a partir do momento em que a imprensa veiculou as notícias que veiculou, os jovens começaram a receber várias ameaças e a ser tratados pela população como criminosos condenados. A Camila, que era prima da Aline, disse que toda a sua família virou as costas para ela por acreditarem que ela fazia parte de uma seita macabra responsável pela morte da própria prima. Mas sem ter muito com o que trabalhar, pois não haviam provas ou testemunhas que ligassem os jovens à morte de Aline, o processo foi se arrastando sem que ninguém fosse preso. Os anos se passaram até que em 2004 a promotora Luísa Helena Torcilo Fonseca ofereceu uma denúncia à justiça que afirmava que os 4 acusados pelo crime, a jovem Liliane não era uma das acusadas, mataram Aline em um ritual satânico que envolvia sexo e substâncias ilícitas. E ela disse ainda que tudo fazia parte de uma partida satânica de RPG. A promotora solicitava a prisão preventiva dos acusados, alegando que os indícios eram veementes e que o Ministério Público estava certo do envolvimento dos jovens no crime. A promotora disse ainda que, além de jogarem RPG e usarem entorpecentes, os jovens faziam parte de uma seita satânica que realizava sacrifícios, tudo em nome do jogo. E ela disse que tudo tinha a ver com o cabelo preto, as roupas pretas e os CDs que foram encontrados na República. Pouco depois dessa denúncia, os jovens foram presos e Edson e Cassiano contaram em entrevista que ficaram presos por 2 semanas e que aqueles foram dias infernais. Posteriormente, os jovens foram libertados e ganharam o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Então, 8 anos depois do crime, o julgamento ocorreu. E foi um julgamento que marcou a história judicial de Ouro Preto, não só pela forma horrenda em que a vítima foi encontrada, mas também como lição de como o preconceito pode afetar a forma como a justiça é conduzida no país. A acusação apresentou uma narrativa extremamente sensacionalista que contava com vários elementos que foram usados para despertar sentimentos na população, mas esses elementos não eram baseados em fatos, e sim em medo e preconceito. A promotoria não conseguiu explicar a relação dos acusados com o crime e eles não encontraram nenhuma prova material ou testemunhas que confirmassem a história construída pela promotora. Absolutamente tudo nesse caso girava em torno de achismo e ignorância sobre o RPG e estilos musicais. A tese não se sustentava e nem mesmo a história dos jovens jogarem RPG pôde ser confirmada. Ou seja, aquele julgamento foi um grande circo para louco ver. No final do julgamento, todos os jovens foram inocentados, eles conseguiram provar sua inocência, e a promotora se retratou dizendo que reconhecia que existiram várias falhas nas investigações e que talvez ela estivesse errada pela forma como conduziu todo esse processo.
E o caso foi encerrado mesmo que ninguém fosse preso, e a família da Aline decidiu não recorrer dessa decisão. Já era um processo muito pesado para a mãe, e ela disse acreditar mais na justiça divina do que na justiça brasileira. Mas se aqueles jovens não eram os culpados pelo assassinato da Aline, então quem seria? Existem algumas teorias, mas eu escolhi a que, na minha opinião, faz mais sentido do ponto de vista jurídico e técnico. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse que existia uma camisa coberta por material genético masculino que poderia ter sido testada no começo das investigações, porém a polícia estava tão focada na história do ritual que ignorou esta e as outras evidências que poderiam solucionar o caso lá atrás. Há testemunhas que disseram ter presenciado o envolvimento da Aline com um rapaz conhecido por atos ilícitos na região. E outras pessoas dizem que no mesmo dia em que a Aline desapareceu, eles viram esse rapaz sem camisa com algumas marcas de sangue no seu corpo. Esse rapaz era conhecido por vender substâncias ilegais, e essas mesmas substâncias foram encontradas durante o exame toxicológico do corpo da Aline. E pasmem, eles foram vistos na porta do cemitério que fica no caminho para a República Sonata, onde posteriormente o corpo da Aline foi encontrado. Mas pelo que eu entendi, a polícia não se interessou por investigar o que essas pessoas disseram, e eles também não preservaram a evidência da camiseta como deveriam, e por isso essas provas se perderam com o tempo. Então esse rapaz nunca foi procurado para dar esclarecimentos sobre o que as testemunhas tinham dito. E essa teoria diz que a Aline não tinha dinheiro suficiente para pagar pelas drogas que comprou desse rapaz e tentou deixar a cidade sem acertar o valor com o traficante. Mas quando voltava para a República, ela teria sido abordada por esse rapaz e, como não tinha o dinheiro ali, ela se ofereceu para ter relações com ele. E alguns especialistas dizem que isso explicaria o fato de suas roupas terem sido cuidadosamente dobradas. Uma indicação de que ela mesma tirou suas roupas e as dobrou e colocou cuidadosamente perto de onde ela estava tendo relações sexuais com esse traficante. A perícia também concluiu que a Aline estava na posição de engatear quando levou a primeira facada no pescoço. E isso indica que ela foi morta durante o ato sexual, talvez por se recusar a fazer algo. Mas, apesar dos especialistas acreditarem nessa teoria, ela nunca foi confirmada e não há como confirmar, já que as provas não foram preservadas e as testemunhas não foram ouvidas. O caso, como eu disse antes, está encerrado e já se passaram 20 anos sem que nenhuma solução tenha sido dada à família. E é importante salientar mais uma vez que os 4 jovens que foram inicialmente acusados tiveram a sua inocência comprovada, mas eles ainda convivem com as marcas deixadas por um sistema judicial falho que se baseou em preconceito e achismo para tentar condenar 4 pessoas inocentes. Ontem foram eles, amanhã pode ser você ou eu, então acho que às vezes é importante fazer um exercício de se pôr no lugar dos outros. Esse foi o caso de hoje, semana que vem tem mais, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, não se esqueça de dar seu like, compartilhar esse vídeo. Deixe aí nos comentários sua teoria para o que aconteceu com a Aline. Beijos, tchau, tchau ou bye, bye.